Olá, minhas ovelhas queridas, a paz do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos realizar a oração do Salmos 91. Sejam muito bem-vindos. Já prepara aí o seu copo com água. Daqui a pouco também vamos apresentar a Deus e pedir para que através desta água você venha ser curado, fortalecido, abençoado. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, e é um dos trechos que eu sou apaixonado. Essa palavra mexe muito comigo porque ela ensina demais. Ela ensina tantos aqueles que já pertencem a Cristo e estão se enfraquecendo. Ela ensina aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus. Ela ensina sobre compaixão, ela ensina sobre o cuidado do Senhor Jesus. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, tá bom? A nossa live não é demorada, então você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já vai clicando aqui nas letrinhas em vermelhos aqui embaixo, inscrever-se. Clique no sininho, clique na palavra todas, mas clica agora, para que o seu nome já entre aqui na minha lista de oração. Eu já estou também me preparando para fazer uma oração pela família. Nós estamos numa semana que Deus colocou muito no meu coração sobre orar e jejuar pela Sagrada Família, a seta casta de demônios que só pode ser expulso por meio da oração e do jejum. E eu quero incluir o nome da sua família nas minhas orações, tá bom? Por isso eu vou já pedir para você, escreve aqui nos comentários, aqui embaixo, o nome da sua família. Não precisa ser o nome todo, pode ser só o primeiro, tá bom? Que eu quero incluir eles nas minhas orações. Vamos ver o que diz aqui a palavra? Lucas capítulo 24, versículo 13. O versículo 13 diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Minhas ovelhas queridas, ouça com atenção que eu vou falar de uma forma resumida, mas isso vai fortalecer muito a sua fé. A Bíblia vai dizer, o capítulo 24, o título é A Ressurreição de Jesus Cristo. Então, o nosso Salvador Jesus, ele entregou a sua vida por nós. Na sexta-feira, então, ele foi crucificado. Passa o sábado, no domingo, o Senhor Jesus ressuscita. E quando o Senhor Jesus ressuscita, há todo um período que vai passando, onde pela manhã as mulheres foram ao túmulo, Maria Madalena viu Jesus ressuscitado, né? Ao cair da tarde, a Bíblia vai dizer que Jesus vai aparecer para os seus discípulos. Mas o que nós estamos lendo aqui é o trecho onde diz a Bíblia Sagrada que dois dos seus discípulos estavam descendo para uma aldeia chamada Emaús. E enquanto eles caminhavam, eles iam perguntando um ao outro, falando as coisas a respeito de tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém, de tudo aquilo que aconteceu na crucificação. E nesse momento, o Senhor Jesus então aparece para eles agora ressuscitado. Aleluia. Só que aqui tem algo ou algumas coisas que vai alimentar o seu entendimento, a sua fé, e você vai entender pelo que nós vamos orar hoje. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus, ele vinha orientando ainda no seu ministério terreno aos seus discípulos, dizendo assim: fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que do alto se cumpra a promessa, o derramamento do Espírito Santo. E aqui eu observo já uma desobediência. Os discípulos que deveriam permanecer em Jerusalém estão descendo para uma aldeia chamada Emaús. E quando o Senhor Jesus se revela para eles, uma coisa eu observo aqui, é como o Senhor Jesus resgatando esses dois discípulos que estão saindo
de onde o Senhor Jesus havia orientado que deveriam permanecer. Quantas mulheres de Deus, quantos homens de Deus, quantas pessoas estão saindo do seu chamado, quantas pessoas estão saindo da sua vocação, quantas pessoas estão saindo do seu posto, quando Jesus disse fique, quando Jesus disse faça, quando o Senhor Jesus entregou nas suas mãos aquilo que Ele confiou nas suas mãos para que você executasse. Quantas pessoas estão fugindo do seu chamado, estão fugindo do seu posto por causa de uma chateação, por causa de uma humilhação, por causa de um desapontamento, ou talvez por causa de um sonho. Não, agora eu vou trabalhar mais, eu não vou mais ter tempo para isso. Não, agora eu preciso alcançar aquilo. E elas estão abrindo mão daquilo que o Senhor Jesus entregou. Se você continuar lendo todo o texto, nossa live é muito curta, é apenas 15 minutinhos, mas lá no finalzinho, aqueles discípulos, nós já vamos chegar lá, para que você entenda que Jesus de fato estava resgatando esses dois, lá no finalzinho, os discípulos vão dizer assim, vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar. Talvez eu estou falando com pessoas que estão precisando voltar para a casa do Senhor, voltar para os cultos, voltar para o primeiro amor, voltar para o evangelismo, voltar para o altar, voltar a servir a Deus, voltar a ser o que ela era antes de cair na fé. Volte para Jesus. Mas continuando, quando o Senhor Jesus aparece para eles, o Senhor Jesus pergunta assim, o que vocês estão discutindo? Vocês estão falando sobre o quê? E por que estáis tristes? Na verdade, o salmista Davi ele disse assim, antes que a palavra viesse à minha boca, ele já sabe o que eu vou dizer. Quando o Senhor Jesus pergunta, não é porque Jesus não sabia, Jesus sabia. Mas o Senhor Jesus queria trabalhar no coração deles para que eles pudessem ter os seus olhos abertos, porque o texto vai dizer que quando o Senhor Jesus apareceu para eles, no versículo 16, eles não reconheceram Jesus. Os olhos espirituais deles se fecharam. E é aqui que eu quero falar também com você, porque se os seus olhos espirituais se fecharem, não adianta obreiro, diácono, pastor, bispo, presbítero, apóstolo, não adianta ninguém pregar para você. Se os seus olhos espirituais se fecharem, o próprio Jesus pode aparecer para você e você não vai reconhecê-lo. Nós temos que guardar os nossos olhos. Por isso que o apóstolo Paulo ele dizia assim, olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Precisamos continuar olhando para Jesus, porque se tirarmos os olhos da palavra, dos mandamentos, dos ensinamentos, nós ficamos cegos, nós não percebemos para onde estamos indo. Eles estavam indo para o lado errado, para longe do seu chamado, do seu ministério, do seu propósito de vida. E talvez eu esteja falando com alguém que está dando passos, e passos largos, está correndo, mas para o lado errado, está fugindo daquilo que Deus propôs. Mas o Senhor Jesus vai continuar conversando com eles. No meio do caminho, eles vão dizer assim, tu és o único andarino, peregrino, sei lá, forasteiro, que andou passeando por aqui, não sabe das coisas que aconteceram. E Jesus disse, o que aconteceu? E eles começaram a contar toda a história. Mataram a Jesus de Nazaré, crucificaram a ele. É verdade que algumas pessoas disseram que viram ele ressuscitado, mas hoje é o terceiro dia e nós não vimos nada. E esperávamos que ele viesse a redimir Israel. E aqui está um outro ponto muito forte para mim falar com você. Eles alimentaram uma expectativa errada no Senhor Jesus e agora estão desapontados. Eles disseram assim, esperávamos que ele fosse quem ia redimir Israel. Então, na mente deles, eles criaram uma ideia de um Jesus político que entraria na política e colocaria ordem e livraria os judeus dos impostos de Roma e tudo mais. Então, eles criaram uma ideia de um Jesus político. Você sabia que nos dias de hoje tem muitas pessoas que acreditam em Jesus, mas não no Jesus verdadeiro, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Santo, o pão vivo que desceu do céu? Você sabia que as pessoas elas estão criando um Jesus imaginário,
Um Jesus que só resolve problemas, e se não resolver problemas, elas não acreditam mais nele. Um Jesus que parece que ele é coach, parece que ele só veio para trazer riquezas. Não estou dizendo que é errado prosperar, prosperidade é dom de Deus. Mas as pessoas estão criando um Jesus religioso, um Jesus político, um Jesus garçom, desculpa falar assim, um Jesus que só está ali para resolver os problemas, e elas não estão entendendo que Jesus é o Filho de Deus, que desceu à terra, o Verbo vivo se fez carne, habitou entre nós e levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, a nossa iniquidade estava sobre ele, ele morreu por nós, ele veio para nos salvar, e por isso poucas pessoas, mesmo acreditando na existência de Jesus, não estão conseguindo entregar a honra que Jesus merece, o respeito que Jesus merece, a devoção que Jesus merece, a entrega de corpo, alma e espírito. Mas para me terminar, diz a Bíblia que o Senhor Jesus vai conversando com eles e quando chega mais adiante, Jesus se faz como se fosse passar adiante, e quando os discípulos vão entrar em casa, os discípulos disseram: fica, já é tarde, não vai embora, entra aqui em casa, está perigoso. E Jesus entra. Se você convidar Jesus agora, ele vai entrar na sua casa. O Senhor Jesus senta e Jesus repete um gesto que ele sempre fazia. Jesus pega o pão, levanta aos céus, dá graça e reparte. E a Bíblia vai dizer que no momento em que o pão foi repartido, os olhos deles se abriram. E aí, quando eles olharam, Jesus desapareceu. Um olhou para o outro e disse: é por isso que o nosso coração queimava. Era Ele. Nós não entendemos, mas era Ele aqui do nosso lado o tempo todo. Se os seus olhos se abrirem, você vai ver que Jesus nunca te abandonou. Em todo o seu trajeto, caminho, Jesus tem andado com você. Seus olhos vão se abrir e você vai perceber isso. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Ore com muita fé o Salmos capítulo 91, a oração da proteção divina. Repita comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropecem com teu pé em pedra alguma. Pisará o leão e a áspide, esmagará o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, neste momento eu coloco em oração a vida de todos aqueles que recebem esta palavra, aqueles que, como esses discípulos, estão descendo o caminho de Emaús.
estão se afastando do seu propósito, da sua vida espiritual, da comunhão com Deus, do primeiro amor, do seu chamado. Mas nesse momento, o Senhor está usando a minha boca para se achegar até essas pessoas e resgatá-los. Resgata, meu Pai, aquele que está afastado, desviado, aquele que está longe da tua presença, aquele que já perdeu a visão espiritual e já não consegue mais ver Jesus, reconhecer a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço, toma cada vida nas tuas mãos. Eu te agradeço por essa palavra e através dessa live eu quero profetizar que haja força. Meu Pai, assim como quando o Senhor entrou naquela casa, os olhos daqueles discípulos se abriram e eles voltaram para Jerusalém. Eu vou te pedir, meu Senhor, de todo o meu coração e temor, consagra essa água e quando ela beber, que os olhos se abram, que ela receba força, que ele receba força para se levantar e voltar para a tua presença. Em nome de Jesus, assim eu profetizo e glória a Deus. Diga assim seja. Amém? Que Deus abençoe vocês, beba da sua água. Ao beber da água, diga eu recebo. Escreve aqui nos comentários a frase eu recebo força para voltar para o Senhor. E se você já está na presença de Deus, escreve assim, eu recebo força para permanecer na presença do Senhor. Vamos lá? Escreve aqui. Tá vendo esse link? Clica, compartilhar, copia o link, manda para o máximo de pessoas, tem gente precisando ouvir isso. Tá certo? Amanhã eu aguardo por vocês às 10 horas da noite. Não quebre sua campanha, seja firme e forte, não dando nenhum probleminha aqui na internet, né? No nosso aplicativo. Então, nós vamos estar firme e forte então amanhã para a glória do Senhor. Amém, queridos? Eu vou deixar um vídeo aqui rapidinho, um vídeo curto, tá? Esse vídeo ele vai ilustrar um pouquinho de tudo que vocês ouviram aqui pela palavra do nosso Deus, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. E de como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia.
Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo.